gente não vai fazer nada no C. A gente vai deixar o C inalterado, ou somar com 0, que é fazer inalterado. Tá? Depois de fazer isso, a gente vai fazer um shift de uma posição, tanto em B quanto em C. Então, um shift para esquerda. Isso. Tá? Então, vai acrescentar um bit 0 no menos significativo de ambos os valores. Tá? E a gente vai repetir o processo para todos os bits de B. Quando a gente chegar no último bit de B, a gente não faz o shift. É a única diferença que tem. Tá? Então, a gente faz shift para todos os valores de B, menos para o último. Tá? E o resultado da nossa operação vai estar dentro do C. Então, por exemplo, aqui, considerando a multiplicação de A por B, sendo A12 e B5. Então, tenho ali o A inicializando com 12 e o B inicializando com 5, certo? O que ele vai fazer? Ele vai olhar para o bit mais significativo do B, que é 0. Se o bit mais significativo do B é 0, o que ele vai fazer? Não vai somar nada no C, só vai shiftar o B e shiftar o C. Então, vou acrescentar um 0 aqui no final do B e um 0 no final do C, e vou shiftar. E aí tem esse pontinho aqui só para demarcar o shift, tá? Então, ele vai shiftar. Aí, na próxima operação, o bit mais significativo aqui do B vai ser o 1, certo? Se o bit mais significativo vai ser 1, o que vai acontecer? Eu vou somar C recebe C mais A. Tá? Então, como o bit mais significativo do B é 1, o C recebe C mais A. Então, estava tudo 0, somei o valor do A. Tá? E aqui o bitzinho demarcado que foi um shiftado. Diga. Tem multiplicação negativa na prova? Não. Não, não. Acho que é maldade. Acho que não precisa, não. Eu acho. É. Eu não lembro se tem. A gente vê. Quando chegar na prova, a gente descobre. Se tiver negativo, a gente vê o que faz. Sim e não. Teoricamente, sim. Na prática, a gente tentou fazer e não deu certo. E eu não sei, eu errei alguma coisa no sinal ali, eu fiz algum número muito grande e não fiz. Tem o quê? Aí, a gente já faz do outro jeito também. Tá? Então, por conta que o bit do B é mais significativo, é 1, somou o C aqui. Aí, shifta mais uma posição. Shifta mais uma posição, acrescentei um 0 aqui no final do B, acrescentei um 0 aqui no final do C. Então, o bit aqui mais significativo do B é 0. Então, mantém o C, só vai shiftar mais uma vez. Shiftou mais uma vez, acrescentou um 0 aqui, acrescentou um 0 aqui. O bit do B é o 1. Como o bit do B é 1, soma o A mais o C, resultando neste valor aqui de baixo. Certo? Porque aqui, eu tinha esse valor aqui de C. Ele shiftou uma posição, então ele acrescentou um 0 e todo mundo foi empurrado para a esquerda. E depois somou o valor do C mais o A. Tá? Aí somou o C mais o A. E aí o que aconteceu? Bom, eu cheguei aqui, eu estou no último bit do B. Eu não preciso mais shiftá-lo. Tá? Então, o resultado final é esse próprio valor encontrado. 1, 1, 1, 1, 0, 1. Tá? Que é o próprio 60. Hã? Que 01? Que 01? Você falou 0, 1, 1, 1, 1. É, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Mas você tinha falado 0, Faltei isso. Não falei os zeros no final. Mas tem 0 no final. Dá 60, isso que é importante. Tá. Tá, como que seria o outro jeito de fazer essa operação? Deixa eu deixar aqui. Como que seria o outro jeito de fazer a operação de multiplicação? Tinha uma multiplicação normal. Tá. Então, deixa eu puxar aqui. Cheguei.
Então, por exemplo, eu quero fazer 12 vezes 5. Então, aí, aqui na multiplicação normal, a gente começa pelo bit menos significativo, né? Então, 1 vezes 1100, 1100. Coloca um símbolo de mais. 0 vezes isso daqui, 0. Mais um maisinho. Uma vez esse cara aqui. 0, 0, 1, 1. Mais um maisinho. 0, 0, 0, 0. Aí, 0 mais 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0. 1 mais 0 mais 0 mais 0, 1. 1 mais 0 mais 0 mais 0, 1. 0 mais 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1, 0, 0. Hã? Então, aqui tem um problema quando você cai com valores problemáticos. Por exemplo, tá. Ó. Aí agora dá problema. Qual que é o problema que dá? A gente tem que fazer a operação com isso daqui. Então, por exemplo, ó, 1 mais 0 mais 0 mais 0, 1. 1 mais 1 mais 0 mais 0, 0, vai 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ó, 1 mais 1, 1 mais 1, 10. Mais 1, 11. Mais 1, 100. Então eu tenho que colocar o 0 aqui embaixo. Aí vai o 0 no próximo, vai 1 no próximo. Tá. 0 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. 100 de novo. Então 0, vai 1. Então aqui ó, eu tenho uma soma que está passando 2 bits para frente. Tá? Aí 0 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. 100 de novo. 0, 0, 1. 1 mais 1 mais 1. 11. Então, vai 1, sobe 1. 1 mais 1 mais 1. 1, sobe 1. 1 mais 0. 1. Tá. Então, tá aqui a multiplicação. Oi? Carry out? Não precisa de multiplicação, não. Hã? Ó. 1 mais 1 dá 10, porque 10 é o 2 do binário. 2 mais 1, 3, que é 11. 3 mais 1, 4, 4 é 100. 5, 5 é 101. 6, 110. 7, 111. Isso, porque somar 4 uns dá 4. 4 convertido para binário dá 1, 0, 0. Por isso dá 100. Tá. Aqueles assim. O quê? Não, eu tô complicando, mas tem que complicar. Tá. Hã? Aí fica legal, né? Então aqui, ó. Vamos lá. Como que seria esse daqui? Ficaria 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, por causa desse primeiro 1. Aí o próximo vai fazer um maisinho. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Aí 0. Bom, 0... não vai ter nada, certo? Então eu vou só colocar um maisinho aqui do lado para não ter que escrever 0, 0, 0, 0. Tá? 1. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1.
1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Então já foi esse, agora estou nesse aqui. 1, 0, 2, 3, 0, 1. Então, aí aqui é 0, não tem mais o que fazer. Então aqui parou, morreu aqui. E agora é só somar esse carinha aqui. Tá? Então, 1 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, 1, sobe 0. 0 mais 0 mais 1, 1, sobe 0. 0 mais 1 mais 0, sobe 0. 0 mais 1 mais 1 mais 1, 11. Então vai 1, sobe 1. 1 mais 1 mais 1 mais 0 mais 1, 100. 0, 1. 0 mais 0 mais 1 mais 1 mais 0 mais 1, 11. Vai 1, sobe 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ó, são 5 uns. 101. Então vai 1, vai 0, vai 1. 0 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. 0, 0, 1. 1 mais 0 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1. 0 mais 1 mais 0. 0 mais 1 mais 1. Tá. Não é tão... É o trampo de ter que lembrar disso, mas não é impossível. Tá. Belezinhas? Então vamos lá. Bom, a divisão a gente não tem. E aí circuitos. O que é os circuitos? Tá? Quando a gente está falando de circuitos, a gente está falando de representação deles. Então, como que a gente vai montar o circuito em portas lógicas? Tá? Então, para montar o circuito de portas lógicas é um pouquinho mais chatinho em alguns aspectos, às vezes é mais fácil em outros. Tá? Então, por exemplo, soma e subtração é normal, é fácil fazer em circuito. A multiplicação, bom, se eu fizer essa multiplicação aqui, fica difícil fazer em circuito. Se eu fizer aquela outra multiplicação dos slides, fica fácil fazer em circuito. Tá? Então, depende qual dos meios que a gente vai querer utilizar. Tá? Bom, a gente vai utilizar as mesmas portas lógicas, seguindo as mesmas tabelas. Tá? Isso aqui não se importa. E tinha alguns exercícios. Então, fazer a soma desses valores, subtrações desses valores e as multiplicações de alguns valores. Tá? Tem aqui a divisão também, mas divisão não precisa não. Tá? E alguns desenhos lógicos. Então, por exemplo, desenhar o circuito somador com 6 bits, desenhar o circuito subtrator com 6 bits, desenhar o circuito de multiplicação com 4 bits. Tá? Se necessário, acrescente alguns sinais extras. Tá? Se vocês acharem necessários sinais extras para controle, coisa do gênero, pode colocar. E isso aí. Hã? De boinha. De boinha. Bem tranquilo. Tá. Depois, circuitos sequenciais. O que a gente tem em circuitos sequenciais? Bom, em circuitos sequenciais a gente vai ter a ideia sobre elementos de memória. Então, deixa eu puxar aqui. Então, elementos de memória e depois a introdução a flip-flops até o final do mestre escravo. E mais um pouquinho. Tá. Então, aqui a ideia é introduzir a ideia de circuitos síncronos. Então, tudo que a gente estava vendo até agora era puramente circuitos combinacionais. Então, eu tinha uma entrada, uma equação de entrada, aquela equação ia gerar uma saída. Sempre ia gerar aquela mesma saída a partir daquela mesma entrada. Tá? Então, ela era puramente combinacional. Agora não. Agora a gente tem a ideia dela ser sequencial. Então, a gente vai ter uma sincronização onde o próximo estado depende do meu estado anterior. Tá? Então,
Por exemplo, um contador circular, ele é síncrono num certo valor de clock e ele tem um circuito combinacional que está dizendo qual que é o próximo valor que vai ser gerado. Tá. Aí tem aqui falando sobre circuitos síncronos, circuitos assíncronos, onde a gente tem um clock implícito e um clock explícito. E aqui, por exemplo, se vocês se lembram, os processos que a gente fez na aula passada, eles estavam aqui, ó. Tá? Então você tem... Não, mentira, eles estavam aqui, no síncrono. Então ele tem um circuito combinacional, que a partir de uma certa entrada está dizendo qual que vai ser a saída. Então, por exemplo, entra 2 vai sair 3, entra 3 vai sair 4, entra 4 vai sair 5. Um elemento de memória que está recebendo a memória e com o clock armazenando e transferindo a memória da entrada para a saída e gerando o próximo sinal. Tá? Então o circuito que a gente fez nada mais foi do que esse daqui, o síncrono. Tá? Então quando a gente colocou o elemento de memória e desenhou a lua na aula passada, a gente estava fazendo esse desenho síncrono. O que seria o assíncrono? Bom, o assíncrono é quando a gente está fazendo um combinatório onde ele tem uma reentrada. Então, por exemplo, o JK puro, ele é um circuito de forma assíncrona. Por quê? Porque ele tem aquele estado oscilante, que tem uma retroalimentação e que faz com que o valor fique oscilando. Tá? Você pode trabalhar com ele? Pode. Tá? Mas ele não tem um clock que fica determinando quando que ele vai atualizar. E o circuito pulsante, ele tem um circuito comparativo e uma memória. Só que ele também não tem um clock explícito. O que ele está fazendo? Ele está pegando um circuito assíncrono e adicionando um elemento de memória também não dependente. Então vamos dizer que seja tipo um flip-flop D, por exemplo, ali no meio. Tá? E aí aquele flip-flop D está fazendo os valores serem armazenados. Beleza? Ó, na prova, o mais grosso vai estar aqui, ó, nos síncronos. Tá? Então, esses síncronos aqui são que a gente fez na aula passada, são os que vão aparecer. Tá, vamos lá. Aí a gente começa a falar sobre elementos de memória. O que são os elementos de memória? Bom, os elementos de memória são caras que vão armazenar as informações que estão sendo processadas. Tá? Podem ser registradores no meio, pode ser simplesmente uma memória, o conceito de flash. Tá? Então a gente vai ter uma memória adicionada dentro do nosso circuito. Bom, se a gente falar sobre o flip-flop set reset negativo. Então, o que é o flip-flop set reset negativo? O flip-flop set reset negativo é o flip-flop onde eu estou considerando que ele vai setar quando ele for para 0 e ele vai resetar quando o reset for para 0. Tá? Então, não é o 1 que manda, quem manda é o 0. Tá? Por isso que ele é negativo. Tá? Então... Hã? Não. Tem razões pela qual utilizar o flip-flop set reset negativo, por exemplo. Tá? Tá. Então, ó, como que seria o flip-flop set reset negativo? Então ele é o primeiro flip-flop mais simplesão de todos. Ele é composto por duas NANDs que tem retroalimentação. Tá? Então eu tenho uma retroalimentação de NANDs. O que acontece se eu manter o set em 0, reset em 1? Ele vai setar o meu circuito. Então, meu circuito vai para 1, 0. Se eu colocar o meu set em 1 e o meu reset em 1, ele não vai nem setar nem resetar, então ele vai manter. Então, se estava em 1, vai manter em 1, se estava em 0, vai manter em 0. Se eu colocar o set em 1 e o reset em 0, então ele vai resetar o meu circuito. Então, minha saída vai ficar 0, 1, porque ele resetou o meu circuito. E se eu colocar em 1 de novo, ele vai manter o meu circuito. Vai manter o 0 e vai manter o 1. Tá? Então, o estado 0, 1 seta, o estado 1, 0 reseta e o estado 1, 1 mantém. E o estado 0, 0, se eu mandar setar e resetar ao mesmo tempo? Ele dá um erro, porque aí o Q e o Q negado ficam com o sinal valendo 1. Então, quando eu tenho o set e o reset ao mesmo tempo, ele vai dar não permitido. Tá? Que ele vai dar ele vai gerar uma saída, mas é uma saída que é inválida, tá? Porque ele está dizendo que Q e Q negado é 1. Tá? O que fere uma das grandes leis da regra binária. Tá? Bom, e o set reset positivo? Bom, o set reset positivo é quando eu acrescento mais um NOT na entrada. Então, agora eu estou tirando a negação da entrada. Então, ele não vai setar quando for 0. Ele vai setar quando ele for 1.
Então, o que vai acontecer quando eu utilizar agora o set reset positivo? Então, seria como se eu estivesse utilizando o NAND com as portas negadas, seria a mesma coisa que utilizar o XOR, o XNOR. O NOR, desculpa. XNOR não, NOR. Tá? Não é XOR, é só o OU ali mesmo. Então, é o OU negado. Tá? Então, é o NOR. Tá? Então, são duas portas NORs com retroalimentação. Então, o que acontece? Bom, se eu colocar em 0, agora ele vai entrar em repouso. Se ele vai entrar em 0, 1, então set em 0, reset em 1, ele vai resetar. Se o set estiver em 1, reset estiver em 0, ele vai setar. E se os dois estiverem em 1, ele vai entrar em não permitido. Então, antes, quando eu tinha 1 e 1 para mantém, agora eu tenho 1 e 1 para não permitido. Quando eu tinha 0 e 0 para não permitido, agora eu tenho 0 0 como mantém. E quando eu tinha 1 0 para set, agora é reset, e 0 1 para reset era set. Tá? Então ele inverte literalmente o mapa todo. Tá? Oi? Não vou dizer que não. Pode ser que tenha alguma solução que você ache que tenha. Não é uma obrigação, eu acho. Eu acho. Eu não tenho certeza. Eu tenho que ver qual foi, o que foi que eu fiz. Tá. Mas deve ter. Flip-flop é uma coisa legal de colocar na prova, então deve ter. Ou deve ser tipo assim. Aí eu coloco, segundo o flip-flop, há um erro no flip-flop abaixo. Qual é o erro? Aí de repente está tipo, faltando um dot. Não, não vai ter. Mas é um exemplo do que pode acontecer, entendeu? Pode. Esse aí, tipo assim, de 0 a 10, a chance é 3. Tá. É pequena, mas não é nula. Não é 0. Tá. Bom, e o flip-flop set reset com controle? O que é o fato de ter controle? O fato de ter controle é que agora eu tenho um sinal que vai habilitar ou não a atualização do meu flip-flop, tá? Que é o controle C. Tá? Como que eu faço para pegar esse meu controle? Eu vou pegar o meu flip-flop. Qual flip-flop que eu estou pegando aqui? Set reset negativo. Tá? E eu estou colocando na entrada dele o meu set e o meu reset, passando por outra NAND, só que agora com o controle. Tá? O que vai acontecer para quem está do lado de fora desse flip-flop, quem não sabe o que está acontecendo ali dentro? O comportamento do flip-flop vai ser o mesmo que um flip-flop set reset positivo. Tá. Então, enquanto o controle estiver em 0, não importa o que vai acontecer. Por quê? Porque quando o controle estiver em 0, aqui vai entrar 0 no end, vai entrar 0 no end, a saída 0 e qualquer coisa é sempre 0, negado vai dar sempre 1. Entrando 1 e 1 no flip-flop set reset negativo, ele mantém. Mantém, set reset negativo. O que é o set reset negativo? Tá? Então ele vai manter. Então eu coloquei o controle para 0, ele vai manter o que está ali dentro. Coloquei o controle para 1, aí agora ele vai se comportar como um set reset positivo, normal. Tá? Então, o meu sinal S do set e do reset só vai ser transmitido para a minha saída Q quando o controle estiver em 1. Quando o controle estiver em 0, ele vai simplesmente ignorar o que acontecer com o meu set e meu reset. Beleza? Depois a gente tem o flip-flop tipo D sensível ao nível. Então o que é o flip-flop tipo D? Bom, o flip-flop tipo D é o mesmo flip-flop set reset com controle. Porém, agora, ao invés de eu ter uma porta set e uma porta reset, eu tenho uma porta D, onde ele está entrando o D e o D negado entrando no reset. Então, o D entra no set e o D negado entra no reset. Tá? Para que serve isso daqui? Para tirar o estado não permitido. Tá? Porque o estado não permitido acontece quando? Quando o controle estiver ativo e o set e o reset forem 1. Tá? Porque aí o controle estiver ativo e o set reset for 1, aí aqui eu vou ter 1 e 1, que vai dar 1, negado vai dar 0, vai entrar 0, 0 no flip-flop set reset negativo. 0, 0 no flip-flop set reset negativo, ele vai setar e resetar ao mesmo tempo, que vai gerar um estado não permitido.
Então, dessa forma aqui, eu acabei de tirar o estado não permitido. Então, esse daqui é o primeiro flip-flop que eu tenho, que todos os estados dele são válidos. Tá? Sempre vai ser válido. Só que ele só vai setar, resetar ou ficar parado quando o controle estiver desativado. Então, ele só tem set e reset. Então, o que acontecer no D vai acontecer na saída Q se o controle estiver ativo. Tá? O que é um problema. Por quê? Porque geralmente vale a pena a gente ter os estados mantém. Ter o estado mantém é uma coisa útil para a gente, em muitos circuitos. Então, acaba sendo um problema. Porque a gente não quer nem setar nem resetar, a gente só quer manter o que já estava lá. Não sei o que estava, mas mantém o que está lá que está bom. Não, ele vai setar ou resetar. Então, que é um problema. Tá? Aí aqui tem a explicação deles. E como conclusão, a gente tem que somente enquanto o controle estiver ativo, ele vai transpor a borda e só depende do D. Então, não tem estados inatingíveis, mas ele sempre vai ou estar setando ou resetando. Ele nunca vai estar, tipo, mantendo. Tá? Então, se o D for para 1, a saída vai para 1. Se o D for para 0, a saída vai para 0. Se o D for para 1, vai voltar para 1. Se o controle for para 0, vai manter o que estava no Q. Tá? Aí o controle foi para 1, o que estava no D vai ir para o Q. E assim subsequentemente. Então, a forma de saída Q vai ser a forma de entrada D enquanto o controle estiver ativo, quando o controle estiver em 1. Tá? E quando o controle estiver em 0, ele vai manter o último estado. Beleza? Professor, eu tinha falado aqui no sentido do toque que você perde o mantém, mas aí não tá. O mantém, se perde o mantém de acordo com a entrada. Então você não tem mais o set reset coordenando o mantém. Você tem uma onda de controle dizendo se ele vai manter ou não. Então você tem um controle dizendo se vai manter. Só que agora você tem que adicionar mais lógica para coordenar este mantém. Tá? Que é um problema. Tá? Ele também pode ser implementado de outras formas. Então, por exemplo, essa aqui é uma outra implementação do flip-flop tipo D sensível a nível, mas só fez um mapa de Carnot e tirou outro circuito. Tá? É só um circuito de simplificação, não precisa saber ele aqui não. Tá? Flip-flop JK. O que é o flip-flop JK? Bom, flip-flop JK é um flip-flop set reset negativo com outro flip-flop set reset negativo dentro dele. Tá? Então eu tenho um flip-flop set reset negativo aqui. Tá? Podem ver que é um flip-flop set reset negativo normalzinho. E a gente tem aqui outro flip-flop set reset negativo com as reentradas, com retroalimentação e o sinal de controle. Tá? O que vai acontecer aqui? Bom, dentro desse circuito a gente tem que, enquanto o controle estiver em 1, o próximo estado vai ser definido pelaquela equação. Quando o controle estiver em 0, não importa o que vai acontecer, porque os sinais vai ser em mantém. Tá? Bom, quando o J estiver em 1, quando o J estiver em 1, ele vai ter o estado 7. Quando o K estiver em 1 e o J em 0, reset. Se o J e o K estiverem em 0, mantém. E se o J e o K estiverem em 1, ele inverte. É o estado que ele inverte de sinal. Ele inverte a saída, cadê? Tá. Então, se o J e o K estiverem em 1, ele vai pegar o que estava na saída e vai inverter. Só que o problema... Não, ele vai inverter, tipo assim, se estava 1, 0, vai ficar 0, 1. Ou melhor, se estava 1, vai para 0, se estava 0, vai para 1. Só que ele fica fazendo isso constantemente. Então, oscilou, inverteu, estava em 1, foi para 0. Aí ele vem, retroalimentou, de 0 foi para 1. De 1 foi para 0, de 0 foi para 1, de 1 foi para 0. Então ele entra num estado de oscilação. Vai parar de oscilar. Quando um deles for para 0, ele vai entrar ou em 7 ou reset. Isso. Aí ele vai estabelecendo um de novo. Tá? Mas eu não sei, por exemplo, nesse intervalo, quantas vezes ele vai ter oscilado. Não tem como saber. Tá? Na verdade, tem como estimar, mas essa estimativa depende da qualidade do circuito, depende da temperatura do ambiente, depende de muita coisa. Então, tipo assim, a gente diz que ele vira um oscilador sem controle. Tá?
E aí o que acontece? Bom, então o flip-flop JK, ele não tem um problema de estado inatingível. Todos os estados dele são possíveis, todos os estados dele são válidos. Nenhum estado entra em contradição. Mas ele tem um estado, que é o inverte, que entra em oscilação. E essa oscilação acaba sendo ruim para o nosso circuito. Então, eu tenho agora o mantém, tenho o set, tenho o reset, tenho o controle, mas eu tenho um estado que ainda entra em oscilação. E oscilação, para mim, não é bom dentro dos meus circuitos, é ruído. Tá? Então, gerar ruído dentro do meu circuito, a não ser que seja isso que eu quero gerar, é ruim. Tá? Existem circuitos que a gente quer que gere ruído, então depende do circuito. Tá. E aí, como que veio a solução desse cara? Veio o flip-flop JK mestre escravo. Tá? O que aconteceu no mestre escravo? O clock já estava aqui, ó. Não, não é um bloco, é aquele triângulo que... No mestre escravo eu tenho um flip-flop JK dentro do outro flip-flop JK. Então, ele tem... o circuito aumenta um pouquinho. Só que aqui, ó, a gente vê o seguinte. Ó, a gente pega esse circuito aqui. Então, esse circuito ele não tem retroalimentação para ele mesmo. A retroalimentação dele acontece logo na entrada. Tá? Desse circuito também, ele não tem retroalimentação para entrada. A alimentação dele gera para esse segundo circuito, desse segundo circuito gera para a saída, e a saída alimenta o primeiro circuito de novo. Tá? E aí o que acontece? Então, eu tenho aqui o meu controle, e eu tenho essa metade do circuito ativo num momento, e essa outra metade ativa no momento oposto. Tá? Por quê? Porque um está com o controle negado do outro. Então, enquanto esse aqui tiver 1, está ativo esse primeiro circuito. Quando ele for para 0, ele desativa esse circuito e ativa esse outro. Então, um dos meus circuitos sempre estará no estado mantém. No flip-flop JK, um dos meus circuitos sempre vai estar em mantém. E o outro circuito vai estar atualizando. Atualizando com o quê? Não sei, depende da entrada do JK. Aí esse aqui não oscila. É para isso que a gente tem o mestre escravo, para ele não oscilar. Esse cara não tem oscilação. Porque a oscilação acontecia por causa de uma retroalimentação aqui no meio. Aqui no meio, isso. Ele pegava e atualizava o circuito porque o circuito estava todo ativo enquanto a retroalimentação estava reentrando no meu circuito. Aqui não. A minha retroalimentação, ela está entrando, mas ele está entrando até aqui, e aqui esse circuito daqui para frente está parado, por exemplo. E aí quando você para esse daqui e coloca esse aqui no mantém, ele ativa esse circuito, atualiza, entra a retroalimentação, mas a retroalimentação não faz nada porque aqui está parado. Como é que é? Isso, para um parar de funcionar, para o outro entrar. Isso.